Marketing, que será proferida por João Ricardo de Oliveira Júnior. Agradecemos ao palestrante e a todos que se inscreveram. Informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada e a gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. E também queríamos pedir para participar da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis. As doações poderão ser entregues na DIM, no andar térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Bem, agora eu passo a palavra para o palestrante João Ricardo de Oliveira Júnior. Muito obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Eu vou apresentar aqui, colocar os slides. Dando para ver, pessoal? Dá sim. Obrigado. Então, um prazer estar aqui hoje com vocês nos 10 anos do CADM aqui da UNB. Para mim é uma alegria estar aqui, ainda mais o convite da professora Patrícia, no qual eu agradeço também, para falar um pouquinho sobre o poder do storytelling em marketing. O storytelling, ele é o tema da minha tese de doutorado. Eu sou da Universidade Federal de Goiás, do programa de pós-graduação em administração. Tenho mestrado em agronegócio e graduação em relações internacionais e em letras. O meu doutorado aqui em Goiânia, eu estou trabalhando especificamente com storytelling linkado à perspectiva dos produtos artesanais, com queijo artesanal. E o mundo do storytelling é um mundo muito amplo. Então, para a gente poder segmentar um pouco, a gente vai trabalhar hoje storytelling em marketing, passando em algumas coisas a respeito do storytelling nas organizações. Bem, pessoal, para começar, é interessante a gente ver o que é o storytelling. Bem, se a gente for no Google e dar aquela pesquisa rápida, quando a gente coloca no storytelling, a gente sempre tem a repartição entre story, que é história em inglês, e telling, que é o contar. Especificamente, quando a gente coloca o storytelling como ato dentro do marketing, a gente pode obter o seguinte significado, que é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias, utilizando elementos específicos. Então, quando a gente faz essa quebra entre contar histórias, desenvolver e adaptar histórias, a gente sempre tem uma palavra em comum, histórias. Mas o que é uma história? Vamos ver, então, o porquê do storytelling utilizar as histórias. Bem, a definição de história, se a gente procurar lá no dicionário Michaelis, a gente tem que história é um relato de um evento passado com referência a um povo, país ou a um indivíduo específico. Então, aqui a gente tem linkado a perspectiva do passado, lembrar de algo, que é uma história. Mas também Scales, que é um autor que trabalha especificamente a questão do storytelling, ele define uma história como sendo algo que aconteceu no mundo real ou no mundo imaginário, que é contado por alguém. Então aqui, pessoal, o storytelling, o contar histórias, está bem linkado à perspectiva de informação. E não é aquela história que a gente tem que desmistificar, que é aquela história do conto de fada, que era uma vez tal coisa em um mundo distante. Não, o storytelling não vai trabalhar com essa perspectiva, quando linkado ao conceito das organizações e principalmente ao marketing. Aqui a gente não está trabalhando com Era Uma Vez, Once Upon a Time, aquela perspectiva de contos, de crianças, ou nessa perspectiva de história infantil. O storytelling, quando linkado à organização, o ato de contar histórias, ele remete à perspectiva de informação, informacional. Então, storytelling é informar por meio de uma narrativa. Contar algo a alguém
informando-a sobre algo, sobre um produto, sobre uma pessoa, sobre o acontecido, é informação. Então, primeira coisa que a gente vai combinar hoje é que storytelling não é conto, e muito menos algo linkado à perspectiva da imaginação. É sempre linkado a algo que aconteceu, sendo ele no mundo real, que ele é produzido ou interpretado no mundo imaginário. Então, storytelling é informar por meio de uma narrativa. O storytelling, no contexto das organizações, ele tem múltiplos usos. A gente consegue trabalhar o storytelling em diferentes perspectivas. Dentro de uma organização, a gente pode utilizar o contexto do storytelling para atos de gerência, gerencial, do marketing, também linkado à perspectiva de operações, de sistemas de informação e na gestão de pessoas. Então, dentro das organizações, ele pode estar linkado à perspectiva no ato de falar ou contar algo de modo a instruir ou trazer algum tipo de instrução, no marketing, que é na perspectiva de venda, de operações, que é naquele de padronização de atos, ou seja, contar uma história sobre como a minha missão ou o valor daquela empresa, como informar, que hoje muitos artigos trabalham na perspectiva de storytelling de dados. O que é o storytelling de dados? É realmente contar uma história utilizando informação proveniente de dados coletados, de sistemas de informação. E a gestão de pessoas, que é você contar algo sobre alguém, como também saber falar, entreter e, muito mais do que isso, passar a informação de modo a captar a audiência. Então, o storytelling dentro da organização ele pode ser utilizado em diferentes áreas. E essas histórias, elas têm diferentes funções. Então, na área gerencial, no sistema de informação ou na gestão de pessoas, o storytelling ele é utilizado de uma forma distinta. Não é a mesma forma que o marketing vai abordar, que a área gerencial ela vai abordar o conceito de storytelling. Uma das críticas e uma das gamas de possibilidades de estudos linkados ao storytelling é justamente isso. É uma ampla gama de definições, múltiplos usos, com várias facetas. Então, dentro da prática científica, a gente consegue produzir ciência e atrelar ao uso do storytelling, justificando novos estudos, inclusive por essa multiplicação do storytelling, porque cada uma das áreas dentro da perspectiva organizacional ou dentro de uma empresa, ele vai abordar o storytelling de uma diferente forma. Então, as histórias aqui, para a organização, elas podem, inclusive, entreter, ou seja, serve realmente para contar algo, estimular a imaginação, oferecer apoio, proporcionar educação moral, justificar algo, explicar posições, que é a questão de missão, visão, modo produtivo, criar vínculos com os próprios funcionários ou com o próprio consumidor, vender e fomentar identidades e subculturas. Porque o storytelling, quando a gente vai ver para frente, o poder dentro do storytelling é justamente essa questão de linkar diretamente ao consumidor, ao cliente, ao nosso funcionário da empresa. Então, essa ligação que o storytelling faz entre o objetivo que eu tenho e as pessoas é que é o foco do uso do storytelling. Então, ele pode ser visto pelas organizações como uma ferramenta de produção de sentido. Ou seja, quando eu quero informar algo a alguém, eu quero produzir algum sentido dentro da minha organização, quero vincular aquela informação, eu posso utilizar o storytelling como a ferramenta para dar sentido àquela informação, para que ela seja captada, entendida e, muito mais do que isso, defendida
tanto pelo meu funcionário, pelo meu cliente. Então, eu utilizo o storytelling como forma de amarração, uma forma de poder dar sentido àquela informação que eu quero passar dentro da minha empresa. Especificamente no marketing, o storytelling, ele refere-se à utilização de história e personagens reais ou ficcionais em uma sequência de ações e experiências feitas ou sofridas por um certo número de pessoas inseridas em um cenário específico. O que eu quero dizer com tudo isso? É porque no marketing, nós vamos utilizar o storytelling para vender. Então, o uso do storytelling, ele é utilizado para que eu consiga vender e reter a minha venda, ou seja, reter o meu cliente na perspectiva de venda. Então, aqui eu tenho o uso do storytelling para poder promover as minhas vendas e reter aquele consumidor dentro da minha jornada, dentro da minha perspectiva de venda da empresa. E o storytelling no marketing, ele vai conectar. Como que o storytelling conecta? O storytelling, ele vai fornecer um link entre a empresa e o consumidor. Essa conexão, ela é feita por forma hedônica, por meio de emoções. E essa conectividade, ela está linkada principalmente à questão do storytelling como perspectiva educacional. Por quê, João? Bem, o storytelling, histórias em si, ela carrega uma ação que vem dos nossos antepassados, que é aquela questão de sentar ao redor da fogueira, contar, passar informação de geração em geração. Então, o ato de se contar histórias, ele já é por si só algo que vai relacionar um indivíduo com aquilo que está sendo contado pela história. E uma história, ela retém, ela engaja. Por que ela engaja as pessoas? Porque ela transmite essa conexão. Quando eu estou conectado a uma história, eu tenho o engajamento, eu consigo engajar aquele meu consumidor dentro daquela história no qual eu estou contando. Então, o consumidor ali, ele se identifica com aquela história e por meio da identificação daquela história, ele se engaja naquele movimento. Então, a história, além de conectar, ela vai engajar o meu consumidor a agir de acordo com a minha missão ou com o meu valor intrínseco à minha empresa. E ele retém a atenção do consumidor. Uma história bem contada, ela retém a atenção. Seja ele da forma que ela é estruturada. Então, a gente vai ver mais na frente que todo storytelling, ele tem uma estruturação específica. E essa estruturação específica é que vai garantir a retenção de atenção. O indivíduo, ele, dentro da perspectiva do marketing, do comportamento do consumidor, quando o consumidor ele foca a sua atenção em algo ou em algum produto, a venda ali ela é muito mais fácil. Você captar a atenção do consumidor ou do indivíduo é muito difícil. E o storytelling, ele é um facilitador da retenção da atenção. Por quê? Porque ele se insere dentro da história, porque ele conecta e porque ele engaja. Quando ele conecta e engaja, a atenção ali, ela já é intrínseca, ela já está puxada. Então, ele retém a atenção. E um fator incrível que o storytelling ele possibilita é o resgate de nossas emoções, ele resgata a memória. E para o marketing, isso ele é excepcional, porque a maioria das coisas que são lembradas, né, pela gente, que tem aquela perspectiva de nostalgia, que é lembrar de algo bom, você automaticamente vincula a algo positivo que te aconteceu, te conecta mais ainda, te engaja bem mais, retém muito mais a sua atenção, porque você lembrou de alguma experiência vivida. E essa experiência vivida,
muitas das vezes, ela está ligada a algo positivo. Quando a história é contada e ela começa a envolver o consumidor naquela história, a memória do indivíduo ela é automaticamente acionada. Por exemplo, na manhã de domingo, tomando o café da manhã. Se o meu produto é a margarina que eu quero vender, aquele cenário ou aquele resgate da memória de um café da manhã no domingo já leva o consumidor para uma identificação. Então, ele resgata a memória do consumidor de algo positivo, de uma experiência que o consumidor viveu, que ela é resgatada pela história. Então, o marketing, ele utiliza o storytelling como uma ferramenta poderosa por causa da conexão que ela produz, do engajamento que o storytelling tem, pela retenção da atenção e pela nossa nostalgia, pelo resgate da memória que o storytelling produz. E o storytelling no marketing, após o indivíduo ou o consumidor receber aquela informação daquela narração, ou seja, o storytelling em si, aquela história que é contada, os consumidores eles tendem a relacionar aquela informação que foi recebida com as suas memórias afetivas. Tá, João, mas nem toda memória ela é afetiva. Ela pode me trazer algo que não é interessante. Por isso que existem vários estudos do comportamento do consumidor. Algumas histórias ela têm atos positivos e atos negativos. Quando eu introduzo um ato negativo dentro de um storytelling, eu resgato aquele sofrimento. E é interessante, inclusive, o personagem passar por sofrimento. Por quê? Porque quando o personagem central da minha história ele sofre, eu resgato aquela memória de sofrimento e me coloco no lugar daquele personagem. Eu não quero que aquela pessoa, ou aquele personagem, ou aquela história, termine de modo ruim, porque eu já passei por aquilo. Então, o próprio contador de história, ou storytelling, que vai produzir a sua história no marketing, ele faz uso de memórias ruins para que eu consiga chegar a um final positivo. Todo esse enredo que é utilizado, ele resgata a memórias, tanto negativas, mas que podem me levar a um resgate de memórias afetivas, através da construção do meu enredo. Especificamente o storytelling, no foco no produto, ele gera uma exposição, ou seja, o meu produto ele está exposto ali naquela história, podendo ser de modo indireto, não necessariamente eu produzo um storytelling de marca com foco naquele produto, mas sim, ele é um mero personagem, uma inserção dentro daquele cenário. Ele não é o foco da minha produção. Ele é exposto ali. E o enredo construído, a história narrada, envolta aquele meu produto, vai gerar no consumidor o ato de compra, o ato de engajamento, o ato de memória afetiva, o ato de gerar identificação. Produz curiosidade pelo produto, ou seja, a história ela provoca no consumidor ou no cliente ou no potencial indivíduo a vir a comprar curiosidade. Nossa, que legal. Deixa eu ver um pouquinho mais sobre esse produto, então. Essa curiosidade que venha por meio do storytelling, por meio da exposição, seja ela direta ou indireta, é uma forma de você captar aquele consumidor para ser vinculado diretamente ao ato de compra. O storytelling do produto, ele gera compreensão. Storytelling, como a gente falou, ele é informação. Informação por meio de storytelling, ela gera uma melhor compreensão pelo indivíduo. Por exemplo, quando eu estou com produtos sustentáveis, ou seja, eu sou um produtor aqui de imóveis. O meu móvel, que eu fabrico, ele vem de madeira certificada. Eu não desmato a Amazônia, eu não faço nada. Lá no meu, eu sigo toda a perspectiva de colheita sustentável, tal, na produção do meu móvel. Lá no meu produto vai estar um selo.
Não necessariamente a pessoa que vê aquele selo vai entender diretamente que aquele selo está ligado ao consumo consciente. Pelo storytelling, eu deixo bem mais claro aquela minha compreensão que eu não utilizo uma madeira que vem de desmatamento ilegal, que eu sigo todo o processo de legislação de colheita da madeira, de produção do meu móvel. O storytelling, ele promove essa compreensão melhor sobre o meu produto. Ele promove a aceitação do produto, ou seja, eu consigo verificar o meu produto sendo utilizado ali na história, seja pelo personagem principal, ou seja, o produto sendo o personagem principal. Então, eu consigo aceitar ou vejo as multipossibilidades de utilização daquele produto. Eu aceito aquele produto por meio daquele storytelling dentro da minha vida, dentro da minha realidade de uso. E promove também a retenção. Por que ele promove a retenção? Porque gera identificação do cliente com a marca, identificação do cliente com o produto. Essa identificação, ele retém o meu consumidor aqui para que ele volte a comprar novamente. Ou seja, ele vai se tornar o defensor da minha marca. Eu vou reter aquele cliente, além de comprar, ele vai defender a minha marca e vai indicar a minha marca, que é o sonho de toda ou qualquer organização. E o mais interessante é que o storytelling ele apresenta contraste. O que é o produto em si, ou seja, o que o produto é feito, como o produto é feito, as características do meu produto, e ele vem informar o que o produto ele pode ser para aquele consumidor. Ou seja, dentro da minha história, eu posso produzir um enredo no qual eu utilizo aquele produto de diversas formas. Ou até mesmo uma comunidade específica que usa um produto e aquele produto ele é parte daquela comunidade. Então, isso transforma o storytelling numa possibilidade de contraste. O que ele é, de fato, e o que ele pode vir a ser. Os seus diversos usos, as suas diversas ações dentro de grupos específicos, dentro de nichos específicos de mercado. Então, o que ele é e o que ele pode ser. E o mais importante de tudo, o storytelling no marketing para o produto, ele gera emoção. Ele traz emoção. O produto em si, ele não provoca emoção nenhuma. O produto frio ali não dá informação, não dá algo, não provoca emoção no cliente. O que provoca emoção ao consumidor, ao meu cliente ali, é a história por trás daquilo, a evocação da emoção no meu consumidor. E o storytelling é uma poderosa ferramenta de evocação de emoção. Porque eu consigo, dentro da minha construção da narrativa, evocar alegria, sentimentos positivos, sentimentos negativos, ou contar uma história com um arco dramático, a gente vai ver ali, subir e descer o nível de sentimento. Sentimentos está ligado à emoção. E o ser humano, quando é ativado com emoção, o marketing faz dele uma peça-chave para poder adquirir aquilo que ele quer. Então, a emoção, ela deixa a nossa parte racional de lado. Quando eu trago emoção para o meu produto, eu estou tirando essa parte utilitária do meu produto, ou seja, aquele celular, ele é feito para falar no telefone, para falar, para mandar WhatsApp e tal. Quando eu coloco uma história em cima daquilo, eu trago algo a mais para aquele, uma emoção específica, dentro daquela perspectiva do ato de usar um celular, a minha utilidade daquele telefone, ele é deixada de lado. Eu passo a olhar aquele produto, aquele telefone ou qualquer outro, de uma forma hedônica. Eu passo a consumir de forma hedônica aquele produto. E não mais utilitária. Eu deixo a parte racional do meu cérebro de lado e passo a agir porque eu fui direcionado
e a minha emoção ela foi evocada pelo storytelling, então eu vejo muito mais o lado emocional do que o lado utilitário ou racional. E o storytelling no marketing, o Sultan, ele vai dizer que o storytelling ele cria significado. E a ligação do indivíduo com a marca, essa criação de significado, esse link entre marca e consumidor, ele gera algo que se chama símbolo. Esse símbolo específico, ele vem ditar uma outra perspectiva dentro do storytelling, que é a autoidentificação. Ou seja, o storytelling, o consumidor em si, ele vai utilizar o storytelling como autoafirmação. Aquela história que está sendo contada sobre o meu produto, aquela identificação que é promovida, ele vai refletir a minha identidade, ou seja, eu, consumidor, sou daquela forma. Ou eu, consumidor, quero ser daquela forma. Essa identificação ou identificação desejada, que é a autoidentificação no comportamento do consumidor, ele está ligado ao significado atribuído, ou aquilo que eu dou para aquele produto. E ele gera sentimento de pertença, ou seja, grupos e subgrupos. Vamos entender. Por exemplo, eu sou um gótico suave. Para pertencer ao grupo gótico suave, ao subgrupo gótico suave, eu tenho que utilizar, eu tenho que vestir uma blusa da Avril Lavigne, preta, não sei do que, tal, com a gola tal. Se eu não tiver a blusa de cor preta da Avril Lavigne, eu não pertenço ao gótico suave. Então, o subgrupo, ele dá alguns itens de uso que vai dar ao indivíduo aquela identificação da marca. Os motoqueiros, ou seja, o pessoal da Harley Davidson, que é uma marca de motos. A Harley Davidson, quem é do grupo da Harley Davidson, vê a Harley Davidson como algo intrínseco à sua identidade. Então, qualquer modificação dentro da Harley Davidson, que é uma moto muito utilizada lá nos Estados Unidos, que é bem famosa, para que eu seja um motoqueiro, eu preciso ter uma Harley Davidson para que eu possa me identificar ou me enquadrar dentro daquele grupo. Se eu tiver a minha vizinha, eu não faço parte do subgrupo dos motoqueiros selvagens. Então, essa identificação, ela é salientada pelo uso do storytelling. Ou seja, eu posso construir o meu enredo no qual vai passar a forma da Harley Davidson ali no meio das montanhas, no deserto ali dos Estados Unidos, chegando, tal, na Harley Davidson acelerando, tal. Aquilo gera identificação e pertence ao subgrupo social. Essa é o poder do storytelling, a ação do storytelling nessa entrega ou nessa formação de identificação. E os consumidores que se identificam com essas marcas e empresas, elas estão dispostos a pagar mais pelo produto, porque aquele produto ele vai entregar valor para o indivíduo. Você acha que uma Harley Davidson realmente custa aquilo que ela custa? Se for comprar, para o pessoal da Harley Davidson ali, se colocar que ela custa 20 mil, estou chutando, 20 mil dólares ali, se aumentar para 25 mil, porque um detalhe ali modificou, quem é pertencente àquele subgrupo vai comprar aquilo. Mesma coisa com o iPhone. Hoje a gente vê que a entrega do valor é muito mais intrínseca a todo o storytelling contado sobre a utilização do iPhone do que propriamente o preço que o iPhone vale, a utilidade daquele racionalmente. Porque o iPhone ele entrega valor, ele vem com algo por trás que vai deixar aquele produto mais caro. Ele entrega valor, ele vem embutido dentro com premissas de visão, de valores, embutidos naquela empresa que vai entregar aquele valor para aquele
indivíduo, que gera identificação. E o storytelling, ele agrega valor. E quando ele agrega valor, ou seja, precifica, é muito interessante. Rob Walker, ele fez para salientar esse poder do storytelling, em 2009, ele fez um estudo com 200 objetos que ele comprou no eBay. Esses 200 objetos simples, custaram $180. Esses 200 objetos no geral. O Rob Walker, ele adicionou histórias a esses produtos. Ele desenvolveu aqueles produtos comprados, uma história dentro daquela informação que foi dada. Por exemplo, uma estátua de gesso de cabeça de cavalo. A cabeça de cavalo estava ali, uma estátua de cabeça de cavalo, produzida em gesso tal, com aquelas informações que estão ali. O que o Rob Walker fez? Pegou aquela informação e transformou em uma história. A estátua de cabeça de cavalo que ele comprou na primeira visão ali no eBay custou 99 cents. E com a adição da história, ela foi vendida no mesmo eBay, trocando a informação do produto por uma história por $69,65. Então, a história promoveu um aumento do valor daquele produto. É o mesmo produto. É um cavalo de gesso, cabeça de cavalo de gesso. Porém, ele contou uma história que ele não inventou nada. É só mesmo colocou uma história. Imagine você no seu jardim, olhando tal coisa. Isso é o storytelling. Dar poder ou dar um cenário ou uma perspectiva a um produto. Olha como o valor dele aumentou. E desses 200 objetos que o Rob Walker comprou, por R$180, ao final, esses mesmos 200 objetos foram vendidos por $8.000. Então, olha como é diferente somente a agregação de valor pelo storytelling. O que uma história não produz no valor final de um produto? Porque ele está vinculado à perspectiva hedônica, ou seja, emoção. E a emoção, como a gente falou, sublima a nossa parte racional do cérebro e faz com que a gente gaste mais. O ser humano emocionado é uma máquina de ganhar dinheiro. Porque o ser humano emocionado, ele passa a comprar mais. Ele passa a querer comprar mais. Então, o poder do storytelling marketing está especificamente e principalmente em 3 coisas. Em envolver o cliente, porque ele consegue envolver. E esse envolvimento gera identificação, promove a relação entre empresa e consumidor. Ele envolve o indivíduo numa forma que ele está apto a consumir mais. E ele consome mais porque ele está com a emoção evocada. O storytelling evoca essa emoção do indivíduo. E quando evoca emoção, o consumo hedônico vem com força. E o storytelling, ele é utilizado para persuadir. E o storytelling persuade e muito a nossa ação dentro do marketing. Uma história envolvente que evoca emoção faz o indivíduo gastar mesmo. Persuade o indivíduo àquela identidade, àquela adição ao seu carrinho de compra, faz com que ele gaste mais, faça com que ele seja detentor de possibilidades e haja em prol daquela empresa. Então, o storytelling ele pode ser utilizado como meio de comunicar quem é a marca, envolvendo o consumidor, ou seja, eu sou uma marca que protege a natureza, que está ligada à sustentabilidade, que dou uma atenção aos meus funcionários, ou seja, eu dou valores organizacionais envolventes, e como a empresa se relaciona com esse consumidor. Então, tudo aquilo que a empresa é, a missão, a visão, tudo aquilo pode ser informado como um ato de passar informação de uma forma
envolvente, que evoca emoção, e persuade aquele consumidor. Uma mensagem narrativa, que ela é carregada de emoção, ela pode promover mais facilmente uma mudança de atitude no cliente do que uma mensagem meramente informativa. Olha só, um exemplo. Tenho uma pessoa que é cega, ela está no meio da rua pedindo dinheiro. E lá está carregando uma plaquinha com a seguinte frase: sou cego, por favor, me ajude. Ela lhe deu uma informação ali: sou cego, por favor, me ajude. Se eu utilizar um storytelling, olha só como a frase, como todo o ato de eu sou cego e estou pedindo dinheiro vai mudar. Hoje é um lindo dia e, infelizmente, eu não posso vê-lo. Isso já gera emoção no indivíduo que está lendo. A informação é a mesma. Eu sou cego e estou pedindo dinheiro. Mas só de eu passar a informação de um jeito a evocar a emoção do indivíduo, eu consigo, vamos dizer assim, aumentar a minha possibilidade de venda ou a minha possibilidade de ganho de dinheiro. Porque o dia é lindo. Olha, mas eu não consigo vê-lo. Bate ali no nosso sentimento de empatia. Então, a empatia ali, ela gera emoção. E essa emoção vai fazer com que a gente gaste mais dinheiro. Então, o storytelling é isso, fazer esse envolvimento com que forma dentro do marketing para que a gente possa gastar um pouco mais. Só que essa história contada não é uma história inventada, é uma informação. Então, no storytelling, igual o David Ogilvy sempre fala, fale a verdade, mas fale a verdade de uma forma fascinante. Igual o exemplo do cego, ele não está mentindo, ele é cego. Mas a forma de contar que ele é cego, para que ele possa ganhar dinheiro, é uma forma fascinante. Traz com que o indivíduo ele se sinta comovido. Então, o storytelling não é algo ficcional. É uma informação verídica, uma informação da empresa, especificamente do marketing, contada de forma, uma informação verdadeira, contada de uma forma que seja fascinante para o consumidor. E nessa era digital, existem várias possibilidades da gente contar histórias. Seja por comentários em sites, seja por mídias sociais. E hoje está muito em alta, né? Uma forma muito legal da gente fazer ou promover o storytelling é o e-storytelling, que é as histórias em vídeos. As histórias em vídeos hoje está sendo disseminada muito nas mídias sociais e ela é utilizada para falar sobre o produto, para falar sobre a empresa. Então, o storytelling hoje, dentro do marketing, como o Van Leer aqui, um grande estudioso do storytelling, ele faz essa análise. Hoje, as decisões de marketing sobre a utilização de vídeos nessa perspectiva do storytelling, elas devem incluir a forma com que a história ela deve ser feita, ou seja, a estrutura dela, por quem deve ser entregue, ou seja, o personagem principal daquela história, e a que audiências ela deve ser orientada. Ou seja, meu público-alvo. Eu tenho que escolher o meu personagem, e a escolha do meu personagem não necessariamente é um ator de Hollywood, pode ser o dono da empresa, pode ser um consumidor que utiliza o meu produto. E a forma que ela é contada, a estrutura. Para o meu público-alvo, para que eu possa gerar identificação. Então, o storytelling, o vídeo digital, ou as histórias contadas na perspectiva do marketing dentro do storytelling, tem que ter personagem, clímax, enredo, resultado claro e verossimilhança, que é a identificação. Mas, João, como é que eu faço isso tudo dentro de um storytelling? É muito complicado. Não necessariamente.
Vamos lá. A construção do storytelling, ele parte com algumas premissas. Todo storytelling, ele tem que ter uma motivação. Ou seja, para produzir aquele vídeo contando algo sobre a minha empresa, sobre o meu produto, eu tenho que ter uma motivação para aquilo. Eu tenho que motivar, ou seja, eu tenho que ter um objetivo claro estabelecido para que eu estou gravando aquele vídeo. Eu tenho que ter uma estrutura, ou seja, ele tem que obedecer a uma estrutura definida dentro do olhar do storytelling e tem que ter significado, tanto para a empresa, ou seja, tem que dar algum tipo de valor embutido ali, ressaltar alguma informação e tem que ter um significado para o cliente. Uma informação por informação não vai gerar empatia de ninguém. O significado ele está tanto para a empresa quanto para o consumidor. E os elementos principais aqui do storytelling, ele é o personagem, que ele é primeira ou segunda pessoa, ou seja, pode ser o próprio dono, pode ser um ator de Hollywood, pode ser N possibilidades. O próprio produto pode também. E ele é contado, tanto eu contando sobre o meu produto, quanto eu contando para outros. Tem que ter conflitos, ou seja, tem que ter algum problema, tem que ter um ambiente e uma resolução. A resolução, ela vem dar para aquela problemática, para aquele conflito que eu gerei dentro do meu storytelling. E são várias estruturas que eu posso utilizar para o meu storytelling. Eu tenho a jornada do herói, que são 12 passos, que vem desde daquela perspectiva do Hércules, mundo ordinário, chamado para aventura, recusa, encontro com o mentor, desafios menores, ele fracassa, ele tem um ponto alto, depois ele ressurge e ele triunfa. É o herói, típico herói mitológico. Essa jornada do herói é muito filminho da Disney, muito conto, né? Mas ela é utilizada no storytelling marketing. Nós temos o modelo funcional de PROP, que são 31 pontos chaves, que focam em arquétipos. A Coca-Cola utiliza muito o modelo funcional de PROP no storytelling, com arquétipos de família, de Natal, de Papai Noel. Então, ele traz esse arquétipo para dentro do storytelling, então é um modelo funcional de PROP. Ele tem o arco dramático, que é aquele que é mais conhecido, que toda história tem um começo, um meio e um fim. Esse é o arco dramático. Ele vem com aquela forma de arco, que é a exposição, subida, o clímax, o ato de queda e o desnudamento. Começo, meio, fim. Esse é o arco dramático que ele está presente na grande maioria dos storytellings produzidos. E eles são várias categorias dentro do arco dramático. Ele pode ser positivo, que é o ascendente, pode ser negativo, que é o descendente, de redução, de perdição, e ele pode ter as duas perspectivas, tanto de forma negativa quanto de forma positiva. E aí, pessoal, a gente chega nesse olhar. João, você falou muito sobre storytelling, personagem principal, tem que saber envolver, tem que saber identificação. Serve para todo produto? Tem alguns produtos que são mais difíceis? São mais difíceis. Mas todo produto pode se beneficiar pelo uso do storytelling. Alguns produtos, seja por estigma social, seja por algum fator, ele é mais complicado. Mas um storytelling observando todas aquelas outras afirmações de começo, de estrutura, de identificação, ele gera essa tensão. Olha esse storytelling em particular. Se não gera identificação, vai gerar, no mínimo, uma curiosidade. Salinas é considerada a capital mundial da cachaça, com 80 produtores de cachaça. Ai, perdão, pessoal, saí. Pronto.
Agora foi. Salinas é considerada a capital mundial da cachaça, com 80 produtores de cachaça com 2 milhões de litros. Só a Seleta tem 4 milhões. Eu sou o maior produtor de cachaça artesanal de Salinas, região, do estado, do Brasil e do mundo. Isso faz parte da loucura minha, viu? Antes de produzir cachaça, eu comecei a ser um empreendedor desde 7 anos de idade. Quando eu tinha já meus 27, 28 anos, eu comecei a namorar com minha ex-esposa e o pai dela tinha uma fábrica de cachaça. E falou que era um dos bons negócios, que eu tinha levado um caminhão de cachaça a Montes Claros e que trouxe 4 sacos de dinheiro, 60 quilos, e ficou 2 semanas contando dinheiro. Em 76 eu fiquei o ano todo sem dormir. 180 dias por dívida e 180 dias por ganhar muito dinheiro. Hoje, normalmente, o nosso faturamento é 3 milhões de reais por mês. Eu não dou conta de gastar o dinheiro que eu ganho, não. Eu dou presentes, remédio, roupa, casa, conforto, carro, bicicleta, carro, brinquedos, pipas. Comprei 500 pipas para doar no mês de agosto. Você sabe o que é pipa? E tem algumas propriedades que eu vou fazer 8 mil lotes, doar, fazer 500 casas populares, doar 500 lotes e vender 7 mil lotes durante os 36 anos da minha vida, quando eu tiver com 100 anos de idade. É uma aposentadoria reservada que eu estou tendo. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai comprou uma gambá parida e eu tive que tratar dos filhotes na mamadeira. E eu gostei do cheiro do gambá. Toda vez que o gambá solta aquele cheiro, eu arrumo, aumenta a quantidade de dinheiro no meu bolso e aumenta os amores na minha vida. A minha relação com os meus colegas de produção de cachaça são excelentes. Eles é que têm receio, porque eu não tenho segredo para com eles. E eles às vezes têm medo pelo tamanho do meu sucesso. Vocês não estão admirando o patrimônio? Multiplica por 10 é a admiração de toda vez que eu trago uma pessoa aqui. Eu não acredito que é meu. A vida toda eu gostei muito de ter coisas diferenciadas, certo? E aí onde que eu sento ali, para ficar olhando os outros, ó. Eu cheguei a ter 60 bicicletas, cada uma diferente uma da outra. Cachorro eu tenho 84 cachorros, 500 pés de arruda, 10 casas, cada casa tem 50 pés. Qual o nome dela? Catarina. Liga para ele, Catarina. Em 2020, se Deus quiser, eu quero comprar um aviãozinho de 50 passageiros e um helicóptero de 30. Meu filho disse que não tem helicóptero de 30, mas quem tem dinheiro compra 2 e manda emendar. Ah, tem um velhinho de 125 anos. Você tem de entender, dose de cachaça é 50 ml. Às vezes eu estou tomando 6, é porque eu estou tomando 25 ml de cada vez. Normalmente são 9, 3 de manhã, 3 da tarde e 3 da noite. Quando eu exagero, eu passo às vezes 15 ou 20 ou 30 dias de castigo. Eu mesmo me puno. Eu tenho autocontrole em tudo. Já sofri demais. Todo ano eu vou em Aparecida do Norte e Bom Jesus da Lapa pagar a promessa. O que vem contra um homem desse que tem fé em Deus, tem fé em Nossa Senhora Aparecida, protegido? Você está filmando e você está... Entendeu?
Então, pessoal, a gente percebe que quando o storytelling ele ativa algumas emoções ou traz alguns tipos de emoções, resgata isso, leva a gente para a viagem. A informação foi dada, ele falou da empresa, de um produto que é difícil de gerar identificação do consumidor com aquela marca, mas que produz curiosidade. O próprio CEO do grupo, ele é o personagem principal ali. A forma no que ele conta é a própria história. E ele utilizou ali o arco dramático e a viagem do herói também. Tanto na perspectiva de ganhar, de sair de um ponto para chegar no outro, passando por obstáculos, dando aquelas características que geram empatia com aquele público no qual ele está querendo falar. A cachaça em si não é, digamos assim, o personagem principal, mas sim o próprio dono da empresa, que gera, que produz o enredo, que faz com que aquele consumidor que está olhando, né, que está recebendo o storytelling, que gera algum tipo de empatia. Deu até uma curiosidade para a gente poder entender como que funciona, ou chegar a ver uma cachaça seleta ou tal. Mostrou produção, mostrou ação social da empresa, mostrou sustentabilidade, mostrou o dinamismo da empresa, a ação, tanto na perspectiva mercadológica, de desempenho. Aquela informação sobre o complexo da empresa foi repassada com um outro tipo de caráter, com jeito de você chegar mais perto do consumidor. E isso é o poder do storytelling. Então, pelo storytelling, você está se conectando a sentimentos e lidando principalmente com o comportamento humano. E assim, eu encerro a palestra de hoje. Obrigado, pessoal. Abro aqui para perguntas, se vocês quiserem abrir o microfone agora também para a gente poder conversar um pouquinho, debater um pouquinho sobre esse tema, que é da minha tese de doutorado, que eu mexo também com o produto do agro, que é o queijo artesanal. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse mundo do storytelling, eu estou vinculado ao ADMKT, que é o Laboratório de Marketing Data Analytics da Universidade Federal de Goiás. Então, o site do ADMKT é admkt.face.fg.br. Nós estamos também no Instagram com admkt.fg, no Facebook e no LinkedIn. Então, ali a gente está sempre postando todo que é os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na área de marketing, e dentre eles, a minha atuação nos estudos do storytelling. Obrigado, viu, pessoal? Vou parar aqui de compartilhar, para a gente poder para as perguntas, comentários, dúvidas. Deixa eu ver aqui no chat. E aqui a Lídia colocou: lembro de um anúncio de venda de areia, o vendedor anuncia dizendo algo do tipo: isso não é uma areia, são os pés na praia, em casa e tal. Exatamente, Lídia. Então, é a forma com que você produz para poder atingir o seu público-alvo. Então, aquela perspectiva de areia de praia, quem vai querer comprar, né, areia além para construção? Então, é dar um significado, um valor simbólico para aquele produto que, teoricamente, não é nada, digamos assim, diferenciável, não tem uma diferenciação específica, mas que consegue ter uma boa ação dentro do mercado, porque ela vincula uma perspectiva simbólica utilizando storytelling. O Marco Aurélio, os produtos em bambu, que está em alta, tem esses princípios de informar que são produtos ecológicos, madeiras de reflorestamento, os clientes compram também pela história, e além do modismo momentâneo. O comportamento do consumidor, ele é muito interessante. Países diferentes anseiam por coisas diferentes, então tem consumidores diferentes. Se a gente for, por exemplo, pegar o café, no Brasil, a gente tem um consumo do café linkado principalmente a um consumo doméstico, de estar em casa, lembra da avó fazendo café, tal, perspectiva bem hedônica. Se a gente vai para o Japão, que é um mercado relativamente novo para o café, a história que eu preciso contar refere-se à história de sustentabilidade, que eles estão linkados à questão ambiental.
decide de modo de produção, como que aquele café ele foi produzido. Então, nichos de mercados, produtos específicos demandam ações e histórias diferentes. Se eu levo o café para a Europa, já é uma outra história. A história da minha fazenda, eles dão valor para quanto tempo da minha fazenda tem, o que já foi produzido na fazenda, toda aquela perspectiva histórica, de cunho sustentável, de família, vende na Europa. É isso que a história do consumidor europeu vai precisar. E os produtos de bambu estão nessa perspectiva, né, de sustentável, contar como que foi feito. Se eu falar para o produto de bambu que ele tá colocar um selo especificamente ali, produto agroecológico, tudo bem, produto agroecológico, mas é diferente de eu contar uma história que aquele bambu que foi produzido por tal produtor, tem tal possibilidade de uso, já dá um outro valor para aquele produto. A Sara colocou, qual a diferença do arco dramático para a jornada do herói? São estruturas narrativas distintas. Então, o arco dramático é aquele que tem 5 itens, ou começo, meio e fim da história, né? Que é um arco. Ele começa lentinho, chega no seu ápice, no seu clímax, e ele vai diminuindo. O arco dramático também é muito utilizado na questão de palestras. Então, quando a gente usa o storytelling em modo de comunicação, para reter a atenção do público, a gente usa o arco dramático, que é você começar de um ponto de equilíbrio, de um ponto neutro, aumentar até chegar no clímax, aquele ponto central, onde você capta diretamente aquela informação e vai diminuindo o foco. Esse é o arco dramático. Então, começo, meio, que é o ponto alto, e o fim mais lentinho. A jornada do herói, ela já tem passos muito distintos, bem específicos, vamos dizer assim. Então, ela sempre vai começar... Lembra do desenho do Hércules? A jornada do herói do Hércules é a jornada do herói dentro da perspectiva de estruturação do storytelling nessa questão, que é o mundo real, ou seja, o Hércules nascendo, tal, vai criando até ele chegar a ter uma missão é dada a ele. Então, aquela missão, aquele problema precisa ser resolvido. Então, ele recua, ele volta, acha o mentor, ou seja, o treinador dele ali, tal, para que ele possa cumprir aquelas tarefas, né, passar por aquelas adversidades até chegar no ponto alto, que é a resolutiva master da problemática. Então, são estruturas diferentes, formas diferentes de abordar a história, estruturar a sua história para serem repassadas. Aqui foi ótimo, muito bom. Parabéns, nota 10, ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito tanto dessas questões do arco dramático, da estruturação de storytelling? Storytelling, como eu disse, dentro do marketing, ele é utilizado para vender. Só que a gente pode utilizar o storytelling também em outras facetas dentro dos organizacionais. Então, ele tem múltiplas ações e diferentes modos de ação. Então, pessoal, se vocês quiserem, se o Rafael aqui permitir, mais alguma consideração, mais alguma dúvida, comentário, fico à disposição. Meu e-mail também estava ali, joaohenriquejunior@gmail.com. E estou à disposição. Meu Instagram é João Henrique Júnior. E-mail, Instagram, tudo certinho. Vocês estão lá, vou colocar aqui, João Henrique Júnior, tanto para o e-mail, Instagram, LinkedIn, tudo por lá. E o meu laboratório de pesquisa, no qual estou vinculado, que é o ADMKT, da UFG, que a gente sempre está desenvolvendo insights legais sobre o marketing, tá bom? Agradeço o convite por estar aqui falando com vocês nessa semana acadêmica, 10 anos. Então, sinto muito honrado e agradeço pelo convite. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, professor. Gostei muito da sua palestra. Bem, assim finalizamos essa palestra e agradecemos ao palestrante João Ricardo de Oliveira Júnior pela participação na 10ª CADM.
Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla, né, para aqueles que permaneceram mais de 75% dessa atividade. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades, né, amanhã, principalmente da CADM. E também gostaria de relembrar aqui a nossa campanha de solidariedade, né? Estamos aceitando doações de roupas e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues lá na DIM, no Terra da Face. Ficaremos muito gratos se vocês puderem nos auxiliar nessa campanha. E também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento Estratégia Financeira, Eloá Novaes Estética Facial e aos coautores do administrador Gilson João Fernandes. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima e estou à disposição de vocês. Até mais, Obrigado, gente. professor.